O SPY abria já acima dessa grande concentração de gama. Quando encostou lá, o market maker comprou, suportou essa alta e fez com que o ativo fosse buscar essa outra grande concentração do gama. Quer entender esses níveis do gama e por que o market maker entrou comprado nesse ponto? Segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para a análise, gostaria de compartilhar um post que eu fiz lá no TC. Para quem não sabe, eu sou um colaborador lá do TC. Eu fiz um post ontem resumindo a performance, o que aconteceu na minha carteira nesse primeiro semestre. Lembrando que hoje é 1º de julho, acabou o primeiro semestre, e eu postei lá no TC atualizando o que aconteceu com a minha carteira e mostrando que eu já estou com mais de 22% de performance nesse ano. Então lá eu entro em detalhes. E se você quiser entender e olhar esse post, eu vou deixar fixado no primeiro comentário. Bom, estou no gráfico do SPY de 5 minutos para entender a movimentação do ativo no dia de ontem, o último dia de junho. O ativo já abriu com um gap de alta relevante aqui, como vocês podem ver, acima dessa grande concentração de gama. Depois eu vou entrar na plataforma do MentorQ para mostrar para vocês. Bom, o ativo ficou consolidado aqui, como vocês podem ver, na maior parte do dia, aqui por volta das 2. Ele foi buscar essa concentração no gama e voltou no mesmo momento, porque o market maker ele teve que comprar nesse nível. E por quê? Bom, estamos em condição de gama positivo. O que quer dizer isso? Estabilização no preço dos ativos. Então, se o ativo chega em uma concentração de gama positivo, que é, no caso, essa concentração, e eu vou mostrar para vocês depois, o market maker precisa comprar e suportar esse preço, tá? Então, se hoje o ativo buscar esse preço mais uma vez, provavelmente o market maker vai segurar, tá? É lógico, não é 100% das vezes, mas é uma grande grande probabilidade disso acontecer. Por quê? Porque o market maker, sendo a contraparte dos contratos das opções negociados ali pelos investidores, ele precisa fazer o delta hedge dele. Ele precisa se proteger contra a movimentação do ativo. Então, o ativo pode subir e aí ele vai ter que vender, e o ativo pode cair, que foi o que aconteceu, e ele vai ter que comprar. É isso que significa condição de gama positivo, que é o cenário atual. Olhando para o QQQ também, gap de alta acima dessa concentração de gama relevante, como vocês podem ver, o ativo ficou pinado nesse preço, né? Não queria nem cair abaixo e nem subir. No final do dia que deu uma baita de uma alta, quase que foi buscar essa próxima concentração aqui nos 553 dólares. Olhando para a Nvidia, bem parecido, gap leve de alta, mas devolveu tudo e ficou num range aqui todo dia. Não saiu dessa faixa de preço aqui, entre essa grande concentração de gama aqui nos 160 dólares, que o ativo vai ter dificuldade de passar, tá? E também abaixo dos 155 dólares. O ativo deve ter dificuldade de passar abaixo também desse preço. Por último, a Tesla aqui, mais um dia indo contra o mercado, abriu com gap de baixa, tentou até voltar aqui, como vocês podem ver pelo pavio, mas devolveu tudo e acabou finalizando aqui na mínima do dia, o próximo dela. Estou agora na MentorQ, na plataforma que é o meu provedor dos dados do Gama, e aqui a gente consegue ver com detalhes as concentrações de gama em cada strike. Estou no gráfico do SPY, 0 DTE, por volta das 11 da manhã. Aqui são os strikes e aqui é a escala do GEX. Barra verde é a concentração positiva do gama, então traz aquela estabilização, ele tem mais dificuldade de andar naqueles preços, ainda mais em grandes concentrações do dia, que no caso aqui a maior concentração de gama do dia era o 615, aqui por volta dessa linha tracejada vermelha, e foi onde o ativo encontrou suporte e depois conseguiu subir
mas de novo, com dificuldade, não conseguiu nem chegar nessa outra grande concentração no gama aqui, nos US$ 620. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada aqui em todos os dados que a plataforma me dá para entender o que o SPX, o S&P 500, pode fazer nos próximos dias. Como eu comentei, condição de gama continua positiva, a sazonalidade está levemente positiva, o que quer dizer que, baseado nos últimos 20 anos, nessa mesma semana de julho, vamos colocar aí primeira semana de julho, o ativo tem uma probabilidade maior de subir do que cair, né, baseado em sazonalidade. Momento tá alto, o ativo tá subindo de forma consistente, né? Para quem acompanhou o mercado aí na semana passada, o mercado subiu bastante, subiu forte. Volatilidade está baixa e a pontuação das opções ainda está alta. Quer dizer que os compradores ainda estão convictos na continuação de alta. Isso é um bom sinal. Olhando para as próximas expirações, para o dia de hoje, mais uma vez, nós temos o strike dos 6.195 aqui como baita de um suporte. O ativo está praticamente nesse preço, né? Então o ativo vai ter dificuldade de passar abaixo desse nível por conta dessa grande concentração de gama, mas se cair, ele pode dar uma deslizada aí mais forte, tá? Por conta que só tem gama negativa aqui na parte de baixo, com grande destaque. E olhando para o dia 18, que é o PEX do mês de julho, nós temos uma grande quantidade de gama aqui no 6.255, que deve puxar o ativo, tá? Mas passar acima disso vai ser difícil, tá? Então o ativo deve sim chegar lá no 6.255 nos próximos dias, mas muito provavelmente ele vai ter dificuldade de passar facilmente como ele passou de alguns níveis semana passada, por conta que agora nós temos concentrações de gama muito relevantes aqui na parte de cima. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.